Bom, Jesus no lar. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo a interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis e, para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietas da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de felicidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino, reinando a paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio conhece essa verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que sua voz, incisiva e doce, possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha logo o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sinto-me agraciado com a sua apresentação aqui, porque é uma raridade vermos hoje nas casas espíritas essa oportunidade, né, aos nossos irmãos que estão aqui para assumir a casa que nós estamos aprendendo, né? Então, com certeza, eles serão os novos dirigentes, os novos trabalhadores, os novos palestrantes, novos em termos de vida atual, mas são bem antiquíssimos, mais do que nós. Boa tarde a todos. Todo mundo bem? Semana tranquila? Chegamos em setembro, né? Mês das flores. Estamos florindo vidas? Que nós somos perfumes de Deus no mundo, não é certeza? Mas para isso é preciso brotar para gerar perfume. Então somos flores, botões. Precisamos abrir para perfumar vidas. E aí nós aprendemos que esse perfume só se dá pelo hálito que vem daquele que nos criou, que é Deus, é o hálito do amor. Hoje nós vamos falar de um tema, sempre a doutrina espírita é atualíssima, mas o tema de hoje, ele aborda de uma maneira muito mais atual, uma realidade que nós convivemos e compartilhamos, né, na sociedade moderna. Nós vamos iniciar tratando de um tema que já foi estudado na filosofia há muito tempo. Nós vamos falar sobre das trevas à luz, um pedido da casa, e como vencer o lado sombra que está presente em cada um de nós. E é interessante porque no Evangelho Jesus
faz essa abordagem no momento que ele pede para que a nossa luz venha brilhar, mas no momento oportuno chegaremos lá. Nós vamos tratar aqui de uma passagem do livro 7º, A República, escrito por Aristócles. Alguém conhece Aristócles? É engraçado, né? Quando nós damos esse nome, alguém fica assim, eu acho que eu já ouvi falar. Mas Platão todos conhecem, né? Pois é. Platão, Aristócles sofria bullying na escola, porque ele tinha um formato atlético e ombros largos, então ele era achatado. E Platão significa plator, é um local onde tem uma rocha. Nas beiras dos rios, as lavadeiras costumavam ir para lá e bater a roupa para lavar. Então, os colegas apelidaram ele de Platão, porque ele tinha um formato retilíneo de rocha na sua estrutura torácica, a cintura fininha e os ombros largos. Então, Aristócles sofreu bullying, recebeu o apelido de Platão, que vem de platô. E no livro 7º, A República, ele faz uma referência a seu mestre, que nesse processo fala de uma alegoria da caverna. Alguém se lembra disso? No Brasil tem um cantor, compositor, que ele refaz o mito da caverna numa música falando da escola, e ele diz assim, estudo errado, Gabriel o Pensador. Ele usa em termos filosóficos o mito das cavernas. Nós vamos iniciar com essa alegoria, em que ele faz uma homenagem, né, a um trabalho de Sócrates, um diálogo entre ele e Glauco, tratando do aspecto da humanidade que, considerando a época de Sócrates, aos dias atuais não mudou muita coisa não. Vamos tentar fazer essa relação. Mas o que é a alegoria da caverna ou o mito da caverna que Platão narra? Ele conta que determinados indivíduos estavam acorrentados, ele inicia assim, no diálogo, né, entre Sócrates e Glauco, estavam acorrentados no fundo de uma caverna. E eles ficavam ali encantados e emocionados com as imagens que apareciam na parede, no fundo da caverna. Só que essas imagens, elas surgiam em determinado momento com a posição de uma fogueira que eles acendiam constantemente para se aquecer ou iluminar a caverna. E o material que eles tinham, estatuetas, utensílios, objetos que eles utilizavam, eram projetados por essa luz, essa fogueira, e se projetava aquela sombra dessas estatuetas e utensílios na parede da caverna. E eles ficavam encantados com aquilo e ficavam aguardando essa imagem aparecer. Num determinado momento, um deles resolveu sair daquele canto e percebeu que a caverna tinha porta, saída, né? E ao chegar do lado de fora, ficou cego, momentaneamente, porque a luz era muito intensa e ele demorou algum tempo para que a sua visão pudesse se adaptar àquele clarão. E observou uma infinidade de coisas, árvores, animais, montanhas, né? Riachos, desenhos geográficos belíssimos, matizes de cores das plantas diferenciadas, né, com seus verdes e tonalidades distintas, pássaros com cores maravilhosas e outros seres convivendo naquele espaço aberto e gigantesco, além do que o confinamento que eles viviam. Esse companheiro voltou e do lado da porta da caverna viu que a luz do sol projetava também a sombra dele no fundo da caverna. E os amigos que estavam lá acorrentados ficaram encantados com a nova figura que surgiu. E ele vai, se desloca, desce até o ponto onde eles se encontravam, porque a caverna tinha 2 níveis, e chama eles para conhecer o canto de luz, um novo mundo que ele havia descoberto. E os amigos acham que ele tinha ficado louco, inclusive tentaram matá-lo. E ele resolve sair da caverna e ganhar o mundo na nova experiência que tinha que vivenciar. Das trevas à luz. A nossa escola nos ensina que somos criados o quê? Simples e sem conhecimento. Eu não gosto de usar muito a palavra ignorante, até porque nosso irmão Paulo costuma gravar nossas falas, aí dependendo de alguém, né, que está ouvindo do outro lado, vai dizer, os espíritos estão chamando todos de ignorantes, mas nós nascemos sem conhecimento. A ignorância que se diz é isso. É simplório as condições que nós chegamos, né, no planeta Terra. Então, as estruturas são básicas para a nossa sobrevivência no mundo material, nesse mundo de Mamon. E aí, a característica que nós carregamos, ela é totalmente instintiva nos primeiros momentos que nós chegamos aqui. Nos alimentar, a questão da especiação, que é procriar,
cuidar daquela espécie, e a luta, além da alimentação e cuidar da espécie, a nossa sobrevivência contra a estrutura inóspita, perigosa da natureza de um planeta primitivo, como foi a Terra em tempos passados. Então, nós chegamos com luz em nós, mas a sombra que nós carregamos da falta de conhecimento faz com que com essa luz se mantenha assombreada. E essas sombras nós vamos ajustando ao nosso bel prazer, porque existe algo chamado livre-arbítrio, a liberdade de arbitrar sobre as nossas escolhas. Em alguns momentos damos muito valor a algo que nós criamos e não damos permissão àquilo que já está criado além de nós. Ficamos presos, acorrentados aos nossos interesses. Então os homens da caverna, vamos trazer para hoje, viviam numa sombra que, enquanto era externa do espaço que ele confinava, a nossa sombra hoje é interna, dado em vista o que nós já sabemos, dado o quanto que nós avançamos em termos de conhecimento, mas o estacionamento que nós ficamos com relação a determinadas circunstâncias da vida que nós vamos vivenciando com aqueles que compartilham a evolução conosco. E aí criamos determinados hábitos, costumes, regras, bandeiras e cercas e títulos e uma série de coisas que nos confinam em determinados espaços. Se eu não pertenço àquela cultura, efetivamente eu serei considerado menor do que eles, por não possuir o conhecimento que eles têm. Mas o conhecimento está muito além daquilo que hoje nós alcançamos. E o mito da caverna nos chama atenção para isso. Os homens estavam acorrentados em si mesmos, preso numa situação de comodismo, dentro de uma zona de conforto, que o impedia de perceber e vislumbrar coisas bem maiores. Um dos companheiros se rebelou, né? Ou seja, tornou-se alguém revolucionário. Tem gente que tem medo dessa palavra, mas Jesus foi um revolucionário tão maravilhoso que o calendário do planeta mudou. Nós temos antes dele e depois dele. Que nós possamos um dia ser tão revolucionário quanto, porque ele mesmo deixou claro que coisas maiores do que ele nós faremos também. Então, nesse mito que Platão narra, nós podemos trazer para a nossa vida, considerando a maneira que nós chegamos aqui. Deus nos criou sem conhecimento, com uma estrutura instintiva muito mais presente, mas já trazendo a razão para separar o bom, o belo, o ruim, uma série de coisas assim, para caminharmos construindo a nossa personalidade, estruturando o nosso saber, dado o conhecimento que iremos adquirindo por nosso próprio esforço. Acontece que, à medida que fomos nos deslocando na estrutura geográfica do planeta, alguns de nós adquirimos um certo saber distanciado de outros que estavam em outras plataformas, em outras estruturas, em outros espaços confinados. E passamos a achar, por egoísmo, soberba ou vaidade, que o nosso saber, o nosso conhecer ou a nossa cultura era superior àqueles que nós íamos encontrando no meio do caminho. E aí, semelhante ao filho pródigo, que nos perdemos na caminhada, nos perdemos de nós mesmos. Ficamos acorrentados com elos do egoísmo e do orgulho. São duas algemas, segundo Emmanuel e Joana de Ângeles, que nos impedem de fazer a construção do princípio humano nas nossas relações. E aí nos apartamos. Em determinados instantes, começamos a achar que o outro, utilizamos muito isso, era inferior a nós. E nessa caminhada, fomos construindo muros de sombras íntimas, porque nós somos seres sentimentos, nós somos criaturas amor, por termos sido criados por a inteligência suprema, que é um ser amor. Ao perder esse sentimento, deixar de fazer brotar o amor, nos apartamos e começamos a duelar entre nós. O duelo começou de egos, considerando que uma cultura era superior à outra. Nesse processo de egos, nos armamos, começamos a escravizar outras culturas e desconstruir o saber daqueles seres. Ficamos acorrentados em nós mesmos, no fundo da caverna que nós edificamos em nossos sentimentos. Começamos a perder a oportunidade da troca e a cumplicidade de afeto, de estarmos num planeta que foi nos dado como herança para remodelar a sua estrutura, como consta lá no próprio Evangelho, que nós estamos aqui para seguir um desígnio de Deus e utilizar da nossa inteligência no mundo material para tornar, né, a estrutura um pouco melhorada. E nessa estrutura nós fomos criando hábitos e esses hábitos foram ficando dentro de uma
sociedade específica, e os outros que não compartilhavam, não viviam com aqueles hábitos, são considerados o quê? Estranhos. Passa-se um tempo e chega alguém no planeta. Reúne conosco por 40 anos num determinado espaço, ficamos circulando em círculos naqueles 40 anos e aprendendo com ele um decálogo: amar a Deus, amar o próximo, não desejar o bem do próximo, não cometer falso testemunho. E ficou na nossa mente esses 10 mandamentos que até hoje a sociedade humana, acorrentado pelos elos da algema do egoísmo e do orgulho, não presta atenção que é uma legislação tão atual quanto a nossa atual existência. Não aprendemos no fundo da caverna dos sentimentos, permanecemos lá, e veio alguém trazer a luz ao planeta. E semelhante àquele que se rebelou, revolucionou para mostrar outros caminhos, chega Jesus e nos traz um ensinamento de humanidade, de tratar a todos como iguais, independente da cultura, do entendimento que ele tinha da vida. Até porque ele deixou bem claro que somos todos adoentados com nossas sombras. Temos dificuldade de resolver questões íntimas conosco mesmo, ou seja, temos dificuldade de nos conhecer. E nesse processo, quando alguém se aproxima dele para questionar como se faz para ter a vida dos céus, ele responde no ensinamento enorme de seguir a legislação, seguir o que Moisés havia ensinado. E esse jovem diz: não, mas eu já faço isso e muito mais. Então ele diz: vá, venda tudo que tens e siga-me. Deixe o egoísmo e o orgulho do lado. Não está dizendo para se desfazer dos bens materiais, mas ter o princípio da simplicidade, numa sobrevivência coletiva, mas utilizando o seu poder financeiro, cultural, político, não importa, em benefício de todos. Aí é vender tudo que tem. O que é que nós temos? O que nós temos é o que a traça e a ferrugem não corrói. Chama-se sentimento. Nós somos seres amor. E esse jovem ficou estranho, se sentiu mal com aquela orientação de Jesus, porque ele tinha que vender tudo que tinha, tudo que possuía. Como que eu vou vender? Mas ele não estava dando a ele uma exigência de se tornar pobre. Estava dizendo que ele deveria ter desprendimento. Necessitamos ter desprendimento no nosso sentir, no nosso pensar e no nosso agir. Aí as sombras que nos colocam presos em nós mesmos começam a dissipar. Não vão sair como um todo, porque o estágio de existência que nós estamos ainda é bastante atrasado, considerando o nível que ainda iremos alcançar como seres milenários que somos. E aí vamos começar a verificar através das densas trevas uma determinada luz. Vamos nos sentir cegos em alguns instantes e vamos cometer atrocidades impensáveis. A luz de Jesus foi tão encantadora no planeta que nós não suportamos a sua presença e pedimos que ele fosse crucificado e soltasse Barrabás. Barrabás representa um comportamento imediatista de nós olharmos apenas para o interesse de Mamon. E Jesus havia ensinado que para sair das trevas para a luz é necessário desagradar Mamon e agradar a Deus. Porque não é possível servir aos dois ao mesmo tempo. Porque eu vou abandonar o amor e vou servir a Mamon. Se eu me dedico ao amor, eu vou desagradar a Mamon. Porque Mamon, ele é egoísta, Mamon é orgulhoso, Mamon é indiferente. A estrutura do mundo material é o toma lá da cá, está relacionado a um balcão de negócio. E entre nós e Deus não existe um balcão, existe um universo livre para que nós possamos evoluir. Caminhar das trevas para a luz, é necessário buscar dentro de nós o aprendizado de quem somos nós. E aí, dando continuidade aos ensinamentos do Mestre Jesus, vem essa escola consoladora. Num determinado momento, Kardec questiona aos irmãos da escola consoladora a serviço do Cristo, na questão 919, como fazer o homem na terra para se livrar na vida da ação do mal sobre si, resistir às tentações. E aí, Santo Agostinho responde: um sábio do passado já havia ensinado: conhece-te
a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos faz com que venhamos dissipar a sombra que somos nós. Por que é importante, desta forma, tratar da alegoria das cavernas e a sombra que nós carregamos? Em determinado momento, está inclusive no cartaz aqui de vocês, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Ele pede que nós venhamos fazer brilhar a nossa luz. Mas ele dá um conselho muito interessante. Ele diz assim: mas cuidai para que a vossa luz não seja sombras. Quando ele disse que não é possível servir a Deus e a Mamon, porque se nós servirmos ao mundo material, Mamon, vamos abandonar Deus, que é o amor. E se nós formos seguir a Deus, o amor, vamos desagradar a Mamon, ele está chamando atenção para esse aspecto da consciência nos nossos relacionamentos. Que a nossa luz não seja a luz do mundo material, a luz do ego, a luz da disputa, da superioridade cultural, religiosa, política, bélica, financeira ou física, de casta, de família, de aparência, mas que nós venhamos ser seres em essência, como seres amor. Sair das trevas para a luz demanda a necessidade de fazermos eclodir a essência que somos nós, essência divina espalhada no universo. Não se acende candeias para colocar debaixo de alqueire. Não se ilumina uma cidade para ficar embaixo da montanha, mas no alto da montanha. E Jesus acrescenta, quando a candeia é acesa, ela é colocada num velador, no alto da parede da casa, para que todo o cômodo seja iluminado. Ora, o que ele quer dizer com isso? Para sair das trevas para a luz, para tirar a caverna de nossas sombras de dentro de nós, é necessário olharmos para o alto e observar no velador aonde Deus está nos chamando. Que local nós devemos ir para fazer a luz daquele que nos criou se manifestar por intermédio do nosso modo de sentir, de pensar e de agir. E aí na mensagem, como consta lá, ele diz: à medida que nossos atos e nossas ações forem reconhecidas pelos homens, quem é que é glorificado? Não nós, mas é glorificado aquele que nos enviou à terra para evoluirmos como seres a caminho da angelitude. Mas nesse processo há uma luta profunda em nosso deserto. Precisamos degladiar conosco mesmo, em busca de fazer uma análise dos nossos sentimentos, do que somos nós e não de quem somos nós. O que somos nós é o ser criado por Deus, e quem somos nós é o ser que o mercado criou. O quem somos nós está na sombra, porque o quem somos nós, a primeira coisa que ele observa é a etiqueta do tênis, da camiseta e da calça que está se utilizando. O quem somos nós observa a característica do smartphone, se é um modelo moderníssimo que está utilizando. Quem somos nós vai verificar no estacionamento o padrão do seu carro, se você tem, ou aonde você reside, a característica do seu imóvel. Quem somos nós vai observar muito mais os seus títulos, vai dar valor às escolas materialistas do que especificamente a essência que somos nós, seres criados por Deus. Então, como vencer tudo isso? Olharmos sempre para dentro, observar em que correntes nós estamos aprisionados ainda. Valorizo muito o título de casta, de família, valorizo muito o meu título acadêmico. Nos trabalhos de assistência, de auxílio, de colaboração em uma ONG, o primeiro título que vem é minha formação por Mamon, ou é a formação que Deus nos deu de sermos seres amor, amando ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Sair das trevas para a luz, há que se retomar ou ressignificar o sentido da vida. Reconstituir a nossa humanidade, olhando para o próximo. Jesus fez essa alteração, não como outro, mas sim como alguém semelhante a nós, tão doente quanto, necessitado de amparo como nós. Para isso, Deus nos colocou no universo, e na terra, e no Brasil, e na Casa Maria de Nazaré,
para podermos conviver, mesmo que seja com nossos defeitos, mas que na troca de olhares haja uma cumplicidade, mostrando ao próximo as nossas necessidades, as nossas feridas. Quando nós lemos aquela parábola do bom samaritano, do homem que ia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, ele descia e faz a narrativa que ele estava muito ferido, e o samaritano coloca sobre ele o vinho, o unguento, e passa um óleo para protegê-lo das moscas, e depois cobre com um lençol fino e leva para o estalajadeiro. Nós devemos observar a ação do ser humano para com outro ser humano. Por isso que um homem que lá se encontrava, não identificava exatamente quem, mas pergunta, quem era o nosso próximo? Aí Jesus faz essa narrativa. Quantos seres feridos se aproximam de nós todos os dias? Quantas criaturas em dores atrozes trocam olhares conosco e nós não temos percepção para verificar que isso está acontecendo? Por causa de que nós não cumprimos algo que lá em Sócrates, Santo Agostinho fez essa referência, deixamos de realizar. Conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti, conhecereis toda a verdade. E ao ter conhecimento dessa verdade, a verdade vai vos libertar. E aí vem Jesus dizer que o processo de libertação para a caminhada das trevas para a luz é o degrau do próximo em nossas vidas. É o princípio do amor semelhante ao que nós carregamos. Ora, mas se eu não tenho amor para não conhecer a mim mesmo, como é que eu vou identificar a dor do próximo? Todos nós temos dores atrozes. Estamos acorrentados na avareza, na indiferença, no egoísmo, na soberba, na vaidade, numa série de elementos comprometedores da caverna que fazemos no fundo dos nossos sentimentos, ou em outras palavras, que carregamos nos corações. Olhamos sempre para alguém no trânsito, na vida social, religiosa, em qualquer canto ou no trabalho, sempre fazendo análises pejorativas, negativas sobre aquela pessoa. Perdemos a oportunidade de tirar os elos de correntes das nossas sombras e construir laços de afeto. Jesus pede, quer ser afetivamente relacionado com outro humano? Não julgueis. Sair das trevas para a luz demanda uma atitude sempre de edificação. Há uma passagem que Paulo pede que nós tenhamos o cuidado que de nossos lábios não saiam palavras torpes, mas sempre que sejam de edificação. Jesus nos pede que nós levemos consolo e equilíbrio ao próximo, sendo alguém que vai servir em vez de ser servido, independente das circunstâncias daquele que está à nossa frente. Mas para que esses pedidos do nosso modelo de guia ocorram, é necessário tirar as nuvens, as sombras que nós carregamos. E viver nas sombras está muito relacionado ao modo de vida. Como é que está a humanidade hoje? Se formos analisar, mergulhado na caverna. Não é isso? Muito. O tempo inteiro. Hoje nós não vemos as pessoas sentadas numa mesa, dando gargalhada, contando alguma coisa, ou da infância daquele momento, confraternizando. Às vezes nós percebemos, inclusive nos restaurantes, que tem famílias numa mesa, mas cada qual está com quem? Mergulhado na sua caverna, na sua página social. Tem 1000 seguidores, uma infinidade de joinhas, mas na sua frente não percebe a dor do irmão, do pai, da mãe, ou de quem está na mesa do lado, porque está olhando as sombras da vaidade, de objetos que Mamon criou para nos desviarmos de nós mesmos. Nada contra ao sistema que aí está. Veio para ajudar o nosso processo evolutivo. Mas há que se ter bom senso de como utilizar isso. É preferível ir visitar alguém do que simplesmente mandar uma fotomensagem. É preferível ouvir a voz da pessoa ao telefone do que simplesmente mandar um texto, hashtag não sei das quantas para ele. Perdemos o princípio do afeto, a estrutura da ternura, a mansuetude e humildade, porque nos degladiamos dentro de objetos que servem a quem? A uma estrutura que nós aceitamos. É a caverna materialista de Mamon.
E ficamos preocupados quando a memória dos nossos aparelhos, seja o notebook, o smartphone, não importa, não consegue comportar as imagens que nós desejamos, às vezes para mandar alguma mensagem edificante para alguém, outras vezes para vilipendiar ou apedrejar aqueles que não são parecidos conosco. Então, sair das trevas para a luz, esse lado sombra que nós carregamos, chama-se vigiar e orar. A prudência da serpente e a inocência da pomba. É questionar, como ensina Santo Agostinho, no parâmetro, né, de comportamento durante aquele estágio do dia. Encerrou-se o período, não estamos mais convivendo com alguém, vamos entrar no nosso quarto. Santo Agostinho ensinava, faça como eu quando estive na terra. Aí ele coloca uma série de circunstâncias, mas 3 perguntas básicas, né? Olhar na primeira pergunta, há algo que me comprometeu perante Deus? Porque o olhar de alguém, do próximo sobre nós, não vai ser constante. Mas o olhar do Criador sobre nós vai ser de dentro para fora. Porque Jesus deixou bem claro que Deus está onde? Dentro de nós. O olhar de Deus não é de fora para dentro. Tudo que nós sentimos, aquele que nos criou percebe. Tudo que nós projetamos, aquele que nos criou sente. E Ele, uma bondade infinita, nos deu livre-arbítrio. Tudo aquilo que nós semeamos, o que Ele diz? Assim seja, meu filho, recolha depois. Então, Santo Agostinho, nesse primeiro momento, diz, perante a Deus, não num processo de uma submissão, de medo, mas de um diálogo fraterno com um ser amor. Na estrutura do amor, o meu Pai Criador que é amor, eu deixei de amar no dia de hoje? Essa é a pergunta. Há algo que me compromete perante Deus? A minha relação com Ele? A minha intimidade com este amor? De que modo, né, eu perco essa intimidade? De que modo esse meu checklist pode ser comprometido nessa luta de vencer as sombras? É no instante em que eu deixo de amar o próximo. Amar a Deus sempre sobre todas as coisas. Mas, tem um mas aí. O próximo como a ti mesmo. Eu preciso doar a alguém. Há uma senha chamada afeto, ternura, amor, que necessita da mansuetude, da humildade perante o próximo. E o próximo é qualquer um. O interessante é isso. Na narrativa lá do bom samaritano, ele fala um homem. Ele não identifica quem. Se era um judeu, se era um samaritano, se era um egípcio. Naquela região havia uma, né, estrutura de cultura enorme. Jericó era uma cidade comercial, mamon, materialista. Jerusalém, como hoje, é uma cidade religiosa dos templos. Então ele descia de Jerusalém para Jericó. Refazia o caminho quase parecido do filho pródigo. Me saio de um processo de conforto, de equilíbrio e vou enfrentar o mundo material. É o que Deus nos dá em termos de oportunidade para termos méritos na nossa história evolutiva. Então a pergunta se define em 3 momentos. Perante Deus, perante o próximo. E a última pergunta, perante a mim mesmo. Neste mesmo instante, para sair das sombras para a luz, a última pergunta é para comigo. Por isso que Jesus, de uma forma de degrau evolutivo, ele diz, os meus serão reconhecidos por estar no mundo para servir e não para serem servidos. E serão chamados filhos de Deus por amarem incondicionalmente. Nós impomos condições, estamos nas sombras. Nós não impomos condições, estamos caminhando para a luz. Somos egoístas, achamos a nossa escola religiosa, filosófica melhor do que as outras, estamos nas sombras. Auxiliamos as outras escolas a caminhar conosco, dando entendimento às práticas que eles vivenciam, estamos caminhando para a luz. Consideramos a nossa parentela e nossos familiares semelhantes a nós? O pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, o sobrinho, o neto, os colaterais, sogra, genro, nora, consideramos como iguais? Ou temos alguns resquícios de não ir bem, como diz os jovens, com a cara de fulano? Meu santo não bateu com o santo de Beltrano, eu estou na sombra. E Emmanuel, inclusive, ensina isso, que nós devemos ter um cuidado enorme quando trocarmos olhares com alguém. Porque por mais fortuito que seja esse olhar, por mais rápido que seja, por mais fugaz, há no carretel da linha de nossas existências alguns nós que precisam ser
transformado em laços. Mas Jesus disse isso, né? Não saireis daí enquanto não pagares o último centavo, se não reconciliares de imediato com teu adversário. Então, sair das sombras é, evidentemente, retirar de nós o egoísmo e o orgulho. Lembrar que somos todos iguais, independente da cultura, do credo, da nação, da estrutura de gênero que a pessoa escolhe para sobreviver aqui, porque é uma transição, efetivamente, cada qual faz as suas escolhas, mas nós devemos ter o sentimento de humanidade. Mamon procura tirar de nós o sentimento de humanidade. Muitas vezes o noticiário, aí se espalham, chamado fake news, as notícias falsas, tem muito mais valor do que a verdade que se encontra entre as pessoas. Em alguns momentos, o cuidado com determinados programas, atividade de final de semana, atividade social, né? Tem gente que prefere ir pegar uma fila enorme de cinema porque tem o lançamento de um filme, do que visitar um parente que está acamado com fralda e entubado, ou no hospital ou em casa. Perdemos nossa humanidade, porque chegaremos lá, usaremos fraldas também, estaremos entubados um dia, necessitando de alguém nos carregue para colocar no sol, para dar banho, né? Cadeira de banho, uma série de coisas assim. Esquecemos disso. E aí foi Mamon que criou. O mundo material começou a criar um princípio da competição, da jovialidade. Você tem que estar sempre bem visto. Criaram uma chamada qualidade de vida, que não tem nada de qualidade de vida. Tem um amigo que trabalha com isso, ele diz: Gilberto, as pessoas vão para as academias, procuram os nutrientes, os nutrólogos, procuram suplementos alimentares, mas eles não estão procurando qualidade de vida. Eles estão tentando vencer a doença. É semelhante querer vencer as sombras. A sombra não se vence, a sombra se transforma. A luz, quando chega no ambiente, ele transforma o ambiente. Então há necessidade de conhecer a nós mesmos e iniciar uma transformação íntima. Nesse processo de transformação, as correntes que nos ligam a melindre, ao desequilíbrio, ao mal-estar, aos maus tratos, à falta de afeto, começam a desaparecer. Mas no instante que eu tento duelar com as sombras, eu vou chegar lá na frente e vou cair, porque eu vou usar as mesmas armas que a sombra usa para me coibir no espaço que eu ocupo. Então é um processo de compreensão, de piedade, de compartilhamento, de caridade. Ah, quer dizer que conhece ti mesmo é o quê? Olhar nos espelhos todos os dias, aí aumentando o que o Santo Agostinho nos dá. Antes de dormir, o que é que eu fiz que me compromete na relação com Deus? O que é que eu fiz que me compromete com relação com o meu próximo? O que é que eu fiz que me compromete com relação comigo mesmo? Aí acrescentemos, ao acordar, o que é que eu sonhei que me compromete na relação com Deus? O que é que eu sonhei que compromete a minha relação com o próximo? E o que é que eu sonhei que compromete minha relação comigo mesmo? Completamos isso. Porque Santo Agostinho estava dando algo para a caminhada para o lado espiritual. Mas como nós estamos ainda no mundo material, caminhando para o mundo espiritual, e aqui o tema é como vencer o lado sombra que está presente em cada um de nós, estamos caminhando para a luz. Então todos os dias que nós acordamos, nós entramos aonde? Mergulhamos na sombra, porque a matéria, a carne é a sombra. A matéria tem suas necessidades, e se nós formos deixar dominar pelas necessidades da matéria, evidentemente vai chegar uma hora que estaremos comprometidos. Haja visto as doenças que estão no mundo, não é? Nós sabemos que determinado padrão alimentar pode nos comprometer. Nós mudamos disso? Nós sabemos que se não fizermos uma caminhada todos os dias, e a moderna ciência da fisiatria está dizendo isso, gente, 10 mil passos por dia vai fechar 10 academias. Se todos, né? Os nutrólogos dizem assim, se nós consumirmos uma maçã todos os dias, um médico cardiologista perde o emprego, perde a vaga. No final de um ano, 365 dias. Então nós sabemos disso. A ciência humana está aí à nossa disposição, que é de Deus, com as pesquisas que aparecem para uma boa alimentação, o princípio do repouso, o uso adequado dos recursos que nós possuímos, né, que nos foi dado como herança, mas o egoísmo e o orgulho, a avareza e a soberba, faz com que nós venhamos perder a oportunidade de acelerar a iluminação do planeta. E aí comprometemos a natureza, comprometemos o próximo e comprometemos a nós mesmos.
E aí, conforme a primeira pergunta de Santo Agostinho, nos comprometemos com o Criador. Porque Ele nos colocou no mundo para que pudéssemos, em contato com o mamon, com a matéria, ressignificar, aguçar a nossa inteligência e transformar o espaço que nós ocupamos. Está aí as ciências diversas, da área de humanas e da área de exatas, pesquisadores trabalhando para tornar o espaço que nós convivemos melhor. Mas isso não é tudo, porque é apenas um lado pequenininho da nossa realidade. 95% ou 96% está no nosso interior. É necessário observarmos para que nós trabalhamos. Não é para quem. Para quem? Eu trabalho para pagar aluguel, pagar a escola dos filhos e tal. Não. Nós trabalhamos no mundo para remodelar as condições de vida e dar conforto àqueles que nos procuram. Se eu sou enfermeiro e estou caminhando para a luz, não importa a maneira que aquele paciente chega na minha cabine de triagem. Eu vou atendê-lo com o quê? A mansuetude e humildade do Mestre. Vou fazer brilhar a luz que ainda não é nossa, mas é daquele que merece todo galardão e todo agradecimento, que é o Criador. Nossa, eu fui em tal lugar, foi muito bem atendido. Por quem? Por um servo de Deus. Todos nós somos servos de Deus, independente do que fazemos e do que acreditamos. Não tem saída para nós. E nessa forma, onde estivermos, devemos estar atentos aos processos de ação do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. Então, queridos e queridas, como é que é sair das trevas para a luz? É mergulhar para dentro. É utilizar a prudência da serpente dentro de nós, não do próximo, e ter a inocência da pomba alçando o voo quando algo está estranho. Não querer combater aquilo, mas distanciar-se um pouquinho para observar através do voo os caminhos que deve seguir. É a alegoria da montanha. Quem está no pé da montanha só consegue ver o que está por ali, o riacho e as árvores, né? Quem chega no alto da montanha vê quem está lá no pé, vê o riacho por onde ele passa, inclusive a cidade que o outro não está enxergando. A inocência da pomba é isso, dar uma afastada, ter um sentimento de humildade. A pomba tem esse exemplo, de humildade. Tudo ela foge, ela não está se arriscando, não se arriscar. E nesse processo temos condições de verificar o que somos nós. Então, trabalhamos para Mamon para quê? Para tornar a estrutura de todos melhor. Sou um pedreiro, vou fazer bem o trabalho que lá se encontra. Estou caminhando para a luz. Sou pintor, vou pintar bem aquela parede, não vou enrolar o dono daquela casa. Trabalho como diarista, limpando o ambiente, cuidando, vou fazer da melhor forma possível, para que qualquer dia que necessitar de alguém, que vá 4, 5, 6 ou 10 fazer o que eu fazia sozinho. Isso é caminhar das trevas para a luz. A doutrina espírita nos retira do princípio da caixinha, que só se caminha das trevas para a luz num campo filosófico, religioso, de orientações de um padre, de um pastor, de um palestrante espírita. Não. A vida é resultado de relacionamento. Deus nos colocou no universo para podermos agir nos espaços que nós ocupamos e nas atividades que nós realizamos. Muitos de nós temos a felicidade de assumirmos profissões como professores, né, Elaine? Para despertar consciências, para provocar pensamentos e edificar vidas, remodelando corações. Mas muitos de nós perdemos essa oportunidade, porque achamos que é só dentro da nossa igreja que devemos ter a paciência, a caridade, a piedade e o amor com aqueles seres que Deus colocou na nossa frente para que nós possamos pedir perdão. Dar aula, atender no hospital, no banco de uma farmácia, no local de uma padaria, pintar uma casa, fazer lavar louça, passadoria, tudo que nós estamos fazendo para o próximo, estamos fazendo para quem? Tudo que façais na vida, façais como se fosse para Deus e não para os homens. Tudo na matemática significa 100%. Então, como vencer o lado sombra? Sermos humildes. Jesus deixou bem claro. Seja manso e humilde de coração, porque somente os que são mansos herdarão a terra. E os que forem pacificadores, aqueles que não se melindram, que não se irritam, né, que não ficam exacerbados, somente os pacificadores serão chamados de quê? De filhos de Deus. Porque vão expressar amor pelos seus atos. Então, como está constando na mensagem ali, a luz que sai em nós, ela deve ser resplandecente, mas de maneira que as pessoas vejam em nós o nosso Criador e deem glória a Deus por nós existirmos. Tem pessoas que dizem assim, graças a Deus você apareceu na minha vida. Graças a Deus mesmo.
né? Pior seria a pessoa dizer outra coisa. Graças a Deus você foi embora da minha vida. Aí complica um pouco. Mas quando alguém nos agradece a Deus por nós estarmos ali, significa que nós estamos vencendo o lado sombra. Estamos sendo mais piedosos, caridosos, compreensivos, companheiros. Estamos fazendo manifestar o quê? O lado humano que somos nós. O lado humano é o lado de amar incondicionalmente e desinteressadamente. De forma que o nosso modo de agir seja sempre pautado naquele que é o nosso modelo e guia. Amar a todas as criaturas, considerar a todos como irmãos e terem todos como filho de Deus. E nesse processo vamos até compreender a dificuldade que o companheiro nosso possa passar quando estiver do nosso lado. E aí o nosso coração não vai estar fechado no princípio do julgamento, mas vai estar aberto no processo de reconciliação, de entendimento, de reeducação, de esperança para o próximo. Por isso que nos foi pedido que jamais saísse palavras torpes da nossa boca, mas sim de edificação, para que o próximo pudesse andar conosco no caminho para a luz. Seguir a luz não é difícil, é trabalhoso, porque necessita uma mudança íntima, vender tudo que temos, tá certo? Esquecermos o que foi passado para nós como um mito real, como uma vida real. A vida do mundo material é apenas uma experiência para tirarmos as notas do que aprendemos na escola espiritual. Passamos por aqui, nós vamos embora. Se não tiramos nota boa, voltamos para a recuperação. Então, olhemos sempre para a frente e para o alto. Somos seres bípedes para olhar para o horizonte e além. Mas as sombras são tão intensas que se não estivermos olhando para um celular na rua, nós ficamos olhando para os pés. Já notaram isso? Nós não temos mais coragem de olhar nos olhos dos nossos companheiros. Por causa de quê? Estamos perdendo a humanidade. Somos coisas e não criaturas. Mas Deus, Ele é benévolo e permite, pelas páginas sociais, pelas casas espíritas e as outras escolas cristãs reais, porque tem falsos profetas por aí, trazer novamente o relacionamento de intimidade com Jesus. Né? Que cada qual, de uma forma horizontal, pegue as suas cruzes, as suas dores, as suas dificuldades, os seus defeitos, confessai-vos uns aos outros e siga os meus passos. Jesus não pediu para seguir Ele. Há um equívoco teológico, siga Jesus, não. E na doutrina espírita também ensina isso de uma forma muito direta. Qual o modelo e guia que a humanidade deve ver de Jesus? Olhe para Jesus. E ele deixa isso bem claro. Siga os meus passos. Ele não disse, siga a mim. Ele poderia ter dito isso, né? Siga a mim, faça como eu fiz. Não. A linguagem dele é bem simples. Cada qual negue-se a si mesmo, ou seja manso e humilde, deixa de ser egoísta, orgulhoso, vaidoso. Pegue as suas cruzes, os seus defeitos, suas dificuldades, sua parentela, suas experiências e siga os meus passos. Sair das trevas para a luz é seguir os passos de Jesus. O passo direito é mansuetude. O passo esquerdo é humildade. Passo direito, mansuetude. Passo esquerdo, humildade. Foi isso que Jesus quis dizer para todos nós. Agora, ficar olhando para Jesus de forma contemplativa e deduzir que já vai chegar na luz só por acreditar nele, ao chegar do outro lado, ele vai abrir os braços e perguntar: que fizeste de especial com o parente que lhe dei, com o colega de trabalho que eu te arrumei, com o vizinho que aproximou-se de você, com aquela pessoa que entrou no seu carro no Uber, aquele que foi na padaria que você trabalha, aquele que entrou na sua sala de aula, que fizeste de especial? Aí nós podemos dizer: Jesus, eu servi com mansuetude e humildade. Aí vai dizer: entre, venha ceiar comigo, porque irás retornar para um novo trabalho, porque aqueles que são mais capazes, trabalhos mais difíceis têm que aparecer para seguir em frente a caminho da luz. Então, não é fácil e não é difícil, mas é simplesmente trabalhoso. Trabalho significa remodelação, significa reforma, ou em outras palavras, reeducação de sentimentos. Sair das trevas para a luz é reeducar-se todos os dias. Quem possibilita isso para nós? A providência divina. De que maneira? Colocando dos nossos lados pessoas para nos lapidar, para testar nossa paciência, a nossa inteligência, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor, a nossa piedade. E assim teremos condições de vencer, não da forma de vista de combate, mas vencer em nós mesmos as sombras que nós carregamos.
Por isso que na prece dominical se finaliza num determinado trecho: livrai-nos de todo mal. Amém. O mal é a falta de conhecimento, porque o mal não existe, só existe o amor. A natureza mostra isso. Quando nós não conhecemos, aí nós perdemos a oportunidade de agir de maneira positiva. Deixamos de conduzir o carro da vida. Aí lógico que as sombras vão assumir a nossa direção. Se nós somos direcionados pelas vicissitudes, deixamos de ser seres inteligentes da criação. Se tudo me altera, se tudo tira a minha paz, se tudo me irrita, se tudo me melindra, eu estou numa sombra. E quão profunda essa sombra. E muitas vezes, ao culpar alguém, apontar, eu estou observando algo que Jesus deixou bem claro: cuidai para que sua luz não seja sombra. Quando eu digo, foi fulano que fez isso comigo, fulano me tira a paz, fulano me desequilibra, cuidai, porque essa sua luz é sombra. Freud diz que nós estamos fazendo o quê? Projetando no companheiro aquilo que nós carregamos no inconsciente profundo. Então todos nós somos seres amor. Cabe nos relacionarmos com as nossas cruzes, com uma atitude de humildade, compreender e agir sempre com afeto, com carinho, com ternura, semelhante a Jesus exemplificou. E aí nós estaremos vencendo a nós mesmos, como está na nossa prece dominical. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Alguém tem alguma pergunta para o companheiro Gilberto? Antônio, por favor, chame o menino lá para fazer o encerramento. Alguém tem alguma pergunta? Aproveitar? Vou. É porque da outra vez a gente fez as duas coisas. Quer dizer, perdeu a entrevista dele porque a gente deixou para fazer depois e a máquina aqui deu problema. Aproveita hoje. Tem um tempinho aí. Se quiserem aproveitar... 3 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Pergunte ele, Elias. Esse mamão aí é parecido do Maloque? Maloque, Baal? Não, na realidade, Maloque e Maal eram entidades que eram veneradas. O Mamon, ele fala especificamente do mundo material que nós vivemos e que nos deixamos sobrepujar pela força do mundo material. Nós não estamos para sermos transformados pelo mundo material. Nós estamos no mundo material com a nossa inteligência para transformar o mundo. E muitas vezes é inverso, né? Por exemplo, se um parente bate a porta do meu carro, acabou o relacionamento, se o carro é novinho. É o mundo material que está dirigindo meus sentimentos. Eu deixei de ser sujeito de mim. Né? Ele bateu a porta do carro, é um objeto. Qual o problema? Por que eu vou brigar? Né? Então, aí havia umas entidades de adoração. Nesse caso aqui, não, ele está falando de algo maior. Aí é uma estrutura restritiva de um grupo de fé. Ele aqui está falando em nossos relacionamentos gerais no mundo material. Estou no ônibus, estou na fila do banco, estou no trabalho, estou na minha casa, estou no restaurante, estou passeando de férias. Como é que eu trato aqueles todos que ali se encontram? Né? É isso, tá bom? Se eu sigo, se eu trato bem, as pessoas bondosas hoje são consideradas, como se diz, seres inferiores, né? Elaine é uma boba, ajuda todo mundo, não é assim? Né? Você não já passou por isso na sua família? Deixa ser besta, rapaz, tu fica ajudando os outros lá, esse é Mamon. Né? Mamon sempre idiotiza o bom, o bem e o belo, porque ele se sente desagradado, porque você não vai disputar espaço, você vai compartilhar a vida, né? Aí é diferente. Okay? Alguém mais gostaria? De palavras assim bem acessíveis, breves assim, né? Conheça a verdade. Quando a gente faz essa pergunta para outras escolas filosóficas, a verdade é Jesus. Que verdade? A verdade é Jesus. Conhece a verdade, ela te liberta. Eu conheço Jesus, mas não me libertei. Lembra de uma passagem, a Elaine está comentando aqui, de que conhecereis a verdade, e muitos apregoam, a verdade é Jesus. Tá certo. Vamos considerar que Jesus é a verdade. Mas e a nossa verdade? Há um momento que Jesus diz assim, nem todos que clamam Senhor, Senhor, entrarão comigo no reino de meu Pai. Ora, mas eu não conheço Jesus, ele não é verdade? Eu não fiz as leituras dos seus ensinamentos? Não propago para todas as pessoas? Por que Jesus está me renegando? Porque a vontade do Pai é o princípio de amor.
E a verdade, ela está, nós colocaríamos, um exemplo até budista, se eu não me engano, ou shintoísta. A verdade é como um espelho quebrado, cada qual recebeu um pedacinho. E ela vai brilhar da maneira que nós vamos remodelando esse espelho. Deus é tão sábio que não deu a verdade para um único homem. Tanto que as religiões são dispersas no planeta de diversas formas. Se você sentar com um budista e conversar com ele sobre o desapego, você vai ver que Jesus ensina isso. O princípio do desapego ao mundo material. Desagrade o mundo material. Seja desapegado, ame mais as pessoas. Dedique-se ao próximo e a si mesmo. É o mesmo caminho, é a mesma linha. Então é um equívoco, né? Devemos olhar para Jesus como incentivação. Ele é o nosso exemplo e guia. Mas ele nos pede para seguir os passos dele. De maneira que possamos negar a nós mesmos e aprender, tomai de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Aí cada qual, com as nossas experiências particulares, vamos construindo a nossa verdade. Por que temos diversas escolas filosóficas? Por que nós temos vários campos e ramos da ciência, de campo do saber, para desenvolver a nossa intelectualidade e melhorar a nossa sobrevivência no mundo? Porque verdades são diversas. O que era verdade no passado, hoje já não existe mais enquanto verdade. Mas qual é a verdade de Jesus que nós podemos ter? Chama-se amor. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acabou, essa é a verdade. Agora, a minha maneira de amar vai estar relacionada à experiência que eu tenho enquanto ser aprendiz da vida. O amor que Jesus coloca é outro. Tanto que no processo da prece, ele sabia dessa diferença, que ele diz assim: Pai nosso que estás no céu. Ele se inclui, não é isso? Lembram disso? Mas há um outro momento que ele diz assim: sede perfeito como perfeito é o vosso. Ele se excluiu. Porque para cada um de nós, Deus, em nosso íntimo, tem um sentimento diferente. Jesus sabia o que é Deus, mas nós não sabemos ainda. Então, essa verdade que é Jesus, depende muito de como nós estamos seguindo os seus ensinamentos. E cada qual na sua experiência, por isso que ele pediu para carregar nas nossas cruzes, caminhar no sentido da luz. Ele é a verdade e a vida? Sim. Na maneira de comportamento de amar o próximo. Mas essa verdade nós temos que construir dentro de nós para alcançar a libertação. Se formos achar ele um ser angelical, um espírito de luz altíssima, que ele vai resolver tudo por nós, é um lei do engano, porque ele pediu que nós apenas seguíssemos os passos dele, carregando nossas cruzes, nossas dificuldades. E as nossas verdades vão vindo à tona, de uma hora, cada um de nós vai alcançar a libertação de nós mesmos, né? Da nossa ignorância, das nossas sombras. Mais alguém? Bem, obrigado pela palestra. Eu vou fazer um comentário a respeito do que você falou antes dessa coisa de mamon e tudo. Eu não tenho esse vozeirão não, tá? A gente tô com a garganta inflamada, então quando eu chegar aqui que eu vier falar com a voz de taquara rachada, vocês vão extrair. Nosso próximo palestrante. Eu achei interessante porque esse dia eu vi uma pessoa que falou que a gente está vivendo um momento de profunda angústia no mundo, porque as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. E o que acontece hoje é que as pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. E tanto que quando a gente olha, por exemplo, que Jesus traz, a doutrina traz isso para a gente, que para outras correntes filosóficas ele pode ser objeto de culto, mas que para nós espíritas ele é modelo e guia. Somente. E aí eu fico pensando muito, um dia desse aí eu queria que você comentasse sobre isso, que é muito fácil para a gente agir como Jesus, porque a gente se condiciona, a gente vai para a casa espírita, vai para a igreja, vai para o templo, e naquele momento a gente veste um personagem, né? Trata com afabilidade e doçura o próximo, os outros, mas no dia a dia, o desafio da nossa jornada, na verdade, é reagir como ele. Como na história da mulher que ia ser apedrejada, por exemplo, que era normal para aquela sociedade que ela fosse apedrejada, e foi um escândalo no momento em que ele se aproxima dela, socorre, estende a mão, faz com que os outros enxerguem a escuridão que habita dentro de cada um deles e ainda olha para ela com misericórdia: minha filha, se ninguém te condenou, quem sou eu para te condenar? Então acho que o grande desafio da gente é entender que agir como ele é fácil, agora reagir tem que ser bilhões de anos, né, de evolução. Muito interessante a sua fala. Nós temos algo em nós que eu poderia dizer que do Jardim Gá até Lusiânia seria essa distância. Nós temos pensamentos e não pensamos. Quando Jesus disse assim, vigiai e orai, ele nos obrigou a pensar, não a ter pensamento. Ter pensamento é pensar sobre as lições de Jesus. Pensar é
a análise crítica do meu ato perante aquela lição e a oportunidade que eu estou recebendo. Muda tudo. Pensar sou eu, sujeito de mim mesmo, dono da minha realidade, artífice da minha imortalidade, cuidando da minha caminhada progressiva. Ok? Agora, ter pensamento, nós temos todos os dias. Nossa, eu estou pensando aqui numa mensagem de Emmanuel. Eu estou pensando numa mensagem de Meimei. Eu estou pensando agora, o que o Cláudio comentou é, tudo bem, eu tive o pensamento. Agora, eu penso, mudou tudo. Ter pensamento e pensar é como daqui do Jardim Gá até Lusiânia. É um abissal, é um abismo gigantesco. E pouco de nós pensamos porque vivenciamos essas máximas de que há algo que pode fazer por nós e analisamos aquele histórico, achamos a mensagem bonita, mas não vivenciamos. Ou, de uma certa forma, não agimos dentro de um processo reativo, né? Sendo apaziguadores e equilibrantes de uma situação que muitos já colocam como perdido. Nada está perdido no universo, até porque tudo ocorre pela vontade de quem nos criou. E tudo concorre para o bem. Então, pensar é importante. Só que pensar dói. Queimar neurônios não é para qualquer um. Dá labirintite, fica tonto, fica zonzo. Então, é preferível, não, eu li esse texto, passagem do Evangelho, né? Nós fazemos o culto no lar, alguns chamam assim, Evangelho no lar. Nós só pensamos, temos o pensamento da mensagem. Agora, pensar não, é nos recolher, é o vigiar. Para que eu estudei isso? Faço comentário, e aí eu vou viver aquilo. E Deus coloca ao nosso redor a oportunidade de praticar a mensagem que nós lemos. Mas para isso é preciso digerir, transubstanciar as questões e verificar que são oportunidades para o nosso raciocínio, nossa inteligência, já que somos seres inteligentes da criação, venha agir. Hoje em dia é cômodo apenas ter pensamentos. A rede social permite isso, os livros permitem isso, embora alguns livros muito bons, mas eles não estão ali como coisa dada ou verdade pronta, estão apenas como elemento provocativo. Então devemos lembrar que Jesus veio ao mundo como modelo e guia para provocar pensamentos, ok? Gerar consciências, transformando e edificando vidas. A nossa missão também é essa, começando por nós mesmos. O que sou eu no espaço que eu ocupo? O que está acontecendo e qual é o meu papel perante esse acontecimento? Aí eu estou pensando, não, mas que fulano falou, aí eu estou tendo pensamento. Aí muda tudo. Então, boa lembrança realmente é a ação do amor que nós devemos ter ao nosso redor. Em função do horário eu vou interromper, tá? Porque a gente tem outras atividades. Então agradeço a presença. Daqui a pouquinho a gente faz nossa entrevista, se o senhor permitir. Okay. Obrigado a todos, gente. Excelente semana. Mestre amado Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Casa Maria de Nazaré, aprendendo sobre o Espiritismo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o homem velho, o lado sombra que existe em cada um de nós, e que busquemos desde já a luz, a transformação. E assim, em nome de Deus, em seu nome, em nome de Maria de Nazaré, damos encerrada a nossa atividade de hoje. Que assim seja. Muito obrigado a todos.